Tá gravando? Tá, né? Tô esperando só vocês aceitarem. Tá gravando. Então, o que eu ia fazer? Ah, tá. Falar os elementos de novo, né? Vamos lá, vou falar aqui então rapidinho. Foi quem que pediu para falar mesmo? Perdão, foi o Pedro? Foi Vitinho. Foi você, Vitinho? Vamos lá, Vitinho. Presta atenção aqui no cursor do mouse aqui. Tá vendo esse ponto C aqui? Neste lugar aqui é chamado de quê? Vértice. Isso. Esse segmento de reta AC é chamado de quê? Lado. Isso, aresta ou lado, tanto faz. Esse cara aqui em verde, que é a abertura entre duas retas, é chamado de quê? Isso, o ângulo interno. E o que está em azul, ângulo externo. Ok? Todo mundo conseguiu acompanhar aí? Tá. Agora nós vamos ser capazes, depois da explicação, né? Seremos capazes de resolver exatamente essa questão número 2 aqui, tá? Quando a gente está falando em relação, classificar um triângulo em relação ao seu lado. Eu vou explicar essa anotação também dos pauzinhos aqui, que é muito importante. Vou silenciar todo mundo aqui, porque senão é muito barulho ao mesmo tempo, eu não consigo falar, tá? Vamos lá. O que acontece? Agora... Ah, não. Agora não. É aqui. Agora depois. Vamos aqui. Primeiro isso aqui. Como eu disse, nós iremos ser capazes de resolver questões relacionando a classificação de um triângulo em relação ao seu lado. Nós podemos classificar um triângulo em relação ao seu lado ou ao ângulo, tá ok? Então, vamos começar pela classificação em relação ao lado. Triângulos com 3 lados iguais são conhecidos como triângulos equiláteros, tá? O nome é isso mesmo. Equi de igualdade, láteros de lado, tá? Qual é a consequência? Todos os ângulos têm o mesmo valor e um triângulo equilátero é um polígono regular, tá? Então, vamos, na prática, entender isso. Deixa esse cara aqui. Vamos aqui. Eu vou na minha ferramenta aqui, polígono regular, e vou desenhar um triângulo equilátero, tá? Aqui nós temos um triângulo equilátero. Lembra-se da definição? Caramba, que isso? Sai pra lá. Aqui. Vamos lá. Não. Saúde, Ana Clara. Um triângulo equilátero, ele... Opa, aqui. Deixa eu fechar isso. You got it, pronto. Como eu tinha dito, um triângulo equilátero, ele precisa ter o quê? Todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Utilizando a nossa ferramenta aqui de ângulo, de novo, vamos verificar isso. Quando eu faço a relação dos ângulos, vocês podem notar que o ângulo é igual a quanto? 60 graus. Todos os 3 ângulos que existem dentro de um triângulo equilátero. Logo, se todos os ângulos são iguais, é 100% de certeza saber que todos os lados são iguais. Não importa qual é o valor do lado, não importa. O valor do lado não importa. O que importa é você saber que, de fato, eles são iguais. E como que nós podemos representar isso sem precisar saber unidade de medida, que eu vou falar um pouco depois, sobre o lado? Existe uma anotação na ciência, ou na área da matemática, que é através dos pauzinhos, dos tracinhos. Por exemplo, se eu falo que esse lado aqui tem duas unidades de medidas, suponhamos, e esse lado aqui também tenha 2 unidades de medidas, então eu estou dizendo para vocês que esses 2 lados são iguais, são congruentes. Então, se esse lado é congruente a esse, e eu usei um tracinho aqui, eu também vou usar um tracinho aqui, dizendo que eles 2 são iguais. Como a gente já sabe que um triângulo equilátero, né? Um triângulo com todos os lados iguais, é chamado de equilátero, tem todos os lados iguais.
nós também teremos aqui um tracinho. Isso aqui representa que todos os lados são iguais. Ah, professor, e se tivesse um lado diferente? Por exemplo, se esse lado aqui fosse diferente, eu faria um segundo traço aqui, indicando que esse lado aqui é diferente, mas não é o que ocorre neste momento. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo até aí? Em relação ao triângulo equilátero? Triângulo equilátero, todos os lados iguais. Ponto. Alguém está falando tio, 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 eu não estou sabendo quem é. Vamos lá. Vamos para o nossa segunda classificação. Triângulo equilátero todo mundo já pegou, né? É bem tranquilo. Agora eu vou fazer um triângulo com um nome um pouquinho diferente, tá? Cadê? Aqui. Vamos lá. Prestem atenção no nome, que o nome é esse aí mesmo, tá? Um nome meio estranho. Triângulos com pelo menos dois lados iguais são conhecidos como triângulos isósceles, tá? Isósceles, tá? Qual é a consequência? Se nós temos dois lados iguais, nós temos dois ângulos iguais. E leiam atentamente a definição, que aqui está escrito o quê? Triângulos com pelo menos, tá? No mínimo, dois lados iguais são conhecidos como triângulos isósceles. Aí vem mais uma consequência aqui. Todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles. Por que, professor, é um triângulo isósceles? Porque nós já não sabemos que um triângulo equilátero tem os três lados iguais? Se ele tem os três lados iguais, então pelo menos ele tem dois lados iguais. Então já se encaixa na nossa definição. Correto? Tio, Sim. então, tipo, usando os pauzinhos, se fazer, a gente usa um pauzinho embaixo e dois nos dois lados. É um triângulo isósceles, né? Isso, perfeito. Muito bom, Matheus. Fala, Pedrinho. Quando a gente for fazer uma questão, a gente vai ter que botar os dois nomes ou só um? Não, você bota só um, tá? No caso, eu tava pensando exatamente sobre essa questão. Quando for equilátero, bota só equilátero, não precisa botar isósceles. Eu só estou apresentando para vocês porque futuramente, quando vocês forem fazer questões de vestibulares, cai muito isso. E eles brincam muito com essa questão de falar que é equilátero e que é isósceles ao mesmo tempo, tá? E às vezes a gente se perde nessa questão. Eu estou apresentando isso como um conteúdo a mais, porque a gente sempre tem que estar na frente. Tá ok? Vamos lá. O que o Matheus perguntou é bem interessante, tá? Se eu tiver agora com dois lados diferentes, como que vai ser? Então vamos lá. Vamos ver como que vai ser isso. Deixa eu consigo achar aqui. Perfeito aqui. Todo mundo consegue perceber aí o que está acontecendo? Primeiro, se vocês analisarem, o ângulo não é tão importante assim, né? Deixa o ângulo quieto. Deixa o ângulo fora. Porque o ângulo não é o que eu quero falar nesse momento. Aqui nós temos um exemplo de um triângulo equilátero, tá ok? Equilátero, perdão, isósceles. Por que nós temos um triângulo isósceles? Porque eu sei que este lado é igual a este lado. Como que você sabe, professor? Duas formas. Primeiro, eu vou usar a ferramenta que a gente tem à disposição no GeoGebra. Basta eu clicar em um ponto e clicar no outro ponto. O que nos deu? Que do vértice até o A tem 4. E se eu clicar do A até o C, nós veremos que também tem 4. 4 o quê? Unidade de medida. Mas, professor, o que é unidade de medida? Unidade de medida é, por exemplo, quando vocês vão ao mercado para a mãe de vocês, vocês não pedem 4... pô, minha sobrinha aconteceu um negócio com ela muito bizarro também. Eu falei assim, Luísa, vai comprar... qual o nome daquele negócio? Pepino, pimentão.
Falei assim, Luísa, vou te dar, dei R$ 4 para ela, ela foi comprar pimentão. Só que ela chegou e voltou e falou assim, tio, não dá para comprar o pimentão. Por quê? Ela é R$ 7 a unidade. Não, era R$ 7 o quilo. Então, entendam, é diferente. Você fala 7, 7 é 7. Todo mundo entende que 7 é uma quantidade, 7. Só que quando eu falo 7 unidades, R$ 7 a unidade e R$ 7 o quilo, são coisas diferentes, entendeu? É a mesma coisa que eu falar R$ 7 e falar 7 quilos de banana. Não é a mesma coisa, o 7 quilos de asfalto. Entendeu? São coisas diferentes. Por isso que aqui nesse momento a gente está trabalhando com a nossa unidade medida, tá? Porque pode ser uma unidade universal. Então, como vocês podem perceber... Sai. Volta. Como vocês podem perceber, esse segmento de reta BA e o segmento de reta AB têm o mesmo valor. Qual é o valor? 4. Então, para indicar através dos pauzinhos, como que eu vou fazer? Eu venho aqui, faço um tracinho e venho aqui e faço um tracinho. Isso eu estou indicando que esse lado é igual a esse. Só que eu sei que esse lado aqui é diferente. Então, eu tenho que vir aqui e fazer uma quantidade diferente de tracinhos. Logo, esse lado AB ou BA é igual ao lado AC. E quando tem dois tracinhos diferentes, ele quer dizer que ele não é congruente aos outros dois lados. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Tô tranquilo? Alguém? Não pode falar comigo. Alguém tem uma dúvida? Tio, Sim. eu não entendi muito nessa parte do tracinho. Vamos lá. O que acontece? Analisa aqui comigo. Você já sabe que esse segmento de reta tem quanto? 4 unidades, certo? E esse segmento de reta tem quanto? 4 unidades. Então, eles são iguais, não são? São congruentes. Não é essa palavra que nós usamos cientificamente? Então, eu coloco um tracinho aqui e aonde for congruente a ele, eu também boto a mesma quantidade de tracinho, que nesse caso, um tracinho aqui. Como nós sabemos que esse segmento de reta aqui, que eu vou até demonstrar para você, se você parar e analisar, ele tem quanto? Ele está valendo 6. Então, ele é diferente dos outros dois, não é? Por isso que eu usei 2 tracinhos aqui. Ah, tá. Isso é só uma forma de identificar, porque tem muitas questões que eles não falam o tamanho do lado, eles simplesmente falam que eles são diferentes. Aí vocês têm que saber as propriedades que existem em cada um dos triângulos. Entendeu? E neste caso, esse triângulo é conhecido como triângulo isósceles. Bacana? Entendi. Posso prosseguir? Sim. Sim. Então, lá vamos nós. Agora, vamos para a última classificação de triângulo em relação ao lado, tá? Eita, cadê? Ah, sério? Deu errado. É sério isso? Vou falar só simplesmente como que saiu. Aqui nós já vimos o triângulo que tem... Vou fazer aqui do lado. Só um minutinho. Nós já vimos esses tipos de triângulo que tem os 3 lados iguais. E quando nós temos 3 lados iguais, para representar, nós fazemos a mesma quantidade de tracinho. No caso, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Esse triângulo que tem os 3 lados iguais, nós conhecemos como triângulos equiláteros.
triângulos que têm dois lados iguais, nós conhecemos como triângulos isósceles. Agora só faltou um caso. Qual é esse caso? Os três lados diferentes. E para isso, existe uma classificação especial também. É chamado de triângulo escaleno, tá? Um triângulo que tem os três lados diferentes é chamado de triângulo escaleno. Como eu já tinha dito, para vocês, não precisa anotar nada agora, mas vocês vão ter que ir lá no YouTube e assistir a videoaula que eu já postei hoje e tá lá. Basta vocês chegarem lá, darem pause e ir anotando as definições, porque vocês vão precisar disso na hora do teste, tá? Não quero ver ninguém passando perrengue na hora do teste porque não fez a anotação ou não assistiu o vídeo da forma que tinha que ter assistido. Agora eu venho aqui. E vou mostrar para vocês que os três segmentos de retas são diferentes, tá? Esse segmento de reta vale 4, esse segmento de reta vale 8 e esse segmento de reta vale 7. Como vocês podem perceber, cada segmento de reta tem um valor diferente. Um vale 4, outro vale 8 e o outro vale 7. Certo? Então, o que nós podemos concluir? Que os lados são diferentes, que os lados não têm o mesmo tamanho. E como que a gente vai utilizar essa notação com os tracinhos? Basta a gente vir aqui com os tracinhos. Se eu escolher que esse lado aqui vai ser um tracinho, beleza. Então, esse aqui vai ser um tracinho. Então, esse aqui tem que ser 2 tracinhos. Por que tem que ser 2 tracinhos, professor? Porque esse lado não é igual a esse. Porque se fosse igual, eu usaria a mesma notação. Igual aqui no triângulo isósceles, certo? Como esse lado é igual a esse, eu usei a mesma notação. Voltando aqui para o nosso triângulo escaleno, esse lado é diferente desse, que também é diferente desse. Então, a gente vai usar outra notação, no caso, 3 tracinhos. Alguém tem alguma dúvida sobre a notação de tracinhos? Não? Posso seguir? Posso? Então tá. Tio, o Pedro falou que não. O Pedro falou que não tá entendendo. Pedro, alô, Pedro. Fala que eu não te ouço. Não, eu entendi sim. Ah, entendeu? Show, belezão. Então vamos aqui. Agora que todo mundo já entendeu esse conceito, então todos são capazes de fazer esse exercício? Eu não sei se vai dar para enxergar, porque tá um valor tão pequenininho aqui, eu acho que agora acho que dá para enxergar, não dá? Os valores que tem aqui. Porque aqui, nessa questão aqui, eu resolvi usar a notação de valores, certo? E como vocês podem perceber, é diferente da notação com tracinho. Não que quer dizer que seja diferente. Mas aqui tem número e aqui não tem. Todo mundo consegue fazer essa questão aí, número 2? Uhum. Então vamos lá, vamos tentar fazer o número 2 aí para a gente prosseguir para o próximo passo. Lembre-se, só coloca aí no caderno de vocês, número 2, A, B, C e D. Aí depois vocês vão fazer isso de volta na apostila, tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Tio, como é que fala mesmo, tio, o nome do que tem 3 lados diferentes? Diferente? Escaleno. Ô, tio, Escaleno. Oi. aí tá só A, B e D. Nas da direita, A, B... Aliás, É porque C e era D. pra ser... porque eu acho que eu dei mole e não coloquei ele. B, É assim que escreve escaleno, tá? Pra quem não... eu botei com X. Mas aí complicou, né? Aí a professora Cris vai te dar um cascudo se você botar com X, né? Que é tudo. Todo mundo conseguiu fazer aí?
Tio, terminei. Show. Ficou com alguma dúvida, Matheus? Não. Alguém mais terminou? O Vitor só tá comendo. Tio, Ana Luísa aqui, ó. Preciso de ajuda. Como é que escreve isósceles, tio? Oi? Isósceles? É, É complicadinho, né? Ah, calma aí. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu falar a verdade, tem hora até eu ver. É bem chato escrever. Mas vamos lá. O SC. Calma aí, deixa eu ver que eu consigo apagar isso aqui. Como que faz pra apagar isso aqui? Ah, faz assim. Sim. Com SC. É I. Zó. Não, calma aí. Que eu não lembro também. É com SC. Isósceles. Isso aí. Cadê? Volta. Isso. É porque tem acento. Isósceles. É complicadinho esse nome, tá? Tem que lembrar na hora da prova, tá? Se esquecer, vai falar com C cedilha. C cedilha não vem antes de Tem que... Eu acabei. Show. Alguém ficou com alguma dúvida na hora de fazer? O que aconteceu com o Arthur? O Arthur saiu? A conexão dele caiu? Acho que ele falou alguma coisa lá no grupo sobre isso, tio. É, tá sem internet. O que é isso? E aí, posso seguir com o exercício? Todo mundo conseguiu fazer os exercícios? Posso seguir com a explicação, perdão? E aí, Lucas? Conseguiu fazer, Lucas? Ô, tio, Sim. eu tô vendo o planejamento ali, 3 de 14. Tá no planejamento? Ah, na parte de cima, né? Aqui. Não. Aí, ó, 3 de 14. Tem 14. Não entendi o que você falou. Ah, Quando você levanta um pouco, às vezes... Quando você levanta um pouco, às vezes aparece ali, ó, planejamento. Ah, É, sim. de folha. É, isso aí, quantidade de página. Podemos prosseguir? Vamos para a próxima explicação? Sim. Vamos lá. Yes. Agora que nós já conseguimos classificar um triângulo em relação ao seu lado, agora nós teremos que olhar especificamente para o ângulo. Esquece lado e pensa em ângulo. Tá? Vamos esquecer um pouco o lado para entender essa questão de ângulo. Ângulo, agora a gente vai estar preocupado com o valor do ângulo, certo? Leiam bem o que está escrito aqui. Classificação em relação aos ângulos. Triângulos que possuem todos os... Aqui eu representei como alfa para dizer que é os ângulos. Ângulos menores que 90 graus. São conhecidos, né, ou é conhecido como triângulos acutângulos. Por que é triângulos acutângulos, professor? Porque nós temos ângulos... como se fala? Acutângulo... Eu esqueci. Acutângulo... Ângulo agudo. Não. Agudo. Ah, é isso aí. Perfeito. Obrigado. Então, aquele triângulo que possui todos os ângulos menores que 90 graus é conhecido como triângulo acutângulo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? É bem tranquilo, né? Por exemplo, se eu simplesmente aqui, agora a gente acabou de falar sobre... Ai, Jesus. Não era para tirar. Agora já tirou. Chato. Clica lá na setinha de voltar.
Ah, não, eu vou fazer outro. Mais rápido. Porque eu tenho que fazer ali, eu tinha que limpar também. Vamos lá. Como vocês perceberam, eu acabei de usar a ferramenta polígono regular. Isso aqui é um polígono regular. O que acontece? Se vocês forem analisar em relação ao ângulo, não estamos falando mais em relação ao lado, tá? Em relação ao ângulo. Vai. Se vocês forem olhar apenas os ângulos, e quando a gente estiver falando de triângulo acutângulo, todos os ângulos têm que ser menor que 90 graus. Esse triângulo pode ser classificado como o quê? Alguém está falando alguma coisa aí? Ou não? Equilátero. Não, agora... Acutângulo. Isso, agora, Arthur, agora a gente está falando em relação ao ângulo, tá? Quando o triângulo... Tá. Então não estava, não. Acutângulo. Perfeito, Matheus. Quando a gente está falando agora em relação ao ângulo, nós vamos esquecer um pouco do lado e vamos pensar exclusivamente só nos ângulos, tá? Tá menor que 90 graus, maior, lembrei agora. Isso. Quando todos os ângulos são menores que 90 graus, acutângulo. Lembre-se, vão somando aí os ângulos aí internos para a gente chegar naquele valor lá no final, né? É o quê? Some os ângulos internos aí. Vão somando aí. Calma, Ana Luísa. Daqui a pouco volto. Calma que vai voltar. Calma. Todo mundo já entendeu o triângulo acutângulo, certo? A próxima classificação vai ser quando nós possuirmos um ângulo maior que 90 graus. Neste caso, o nome desse triângulo será o quê? Obtusângulo. Porque nós temos um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, tá? E como que vai ficar esse desenho? Deixa eu fazer um desenho aqui de um triângulo. Deixa eu achar aqui. Acho que é daqui para cá. Ao contrário. Como esse ângulo aqui já é maior que 90 graus, de fato nós temos um triângulo obtusângulo. Basta eu ter um ângulo maior que 90 graus, que ele já é conhecido como o triângulo obtusângulo. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Dúvida? Não. A Ana Heloísa saiu, não saiu? Oh, caramba. Voltou. Vamos lá. Então, esse aqui é um triângulo obtusângulo. E qual é a próxima classificação? A próxima classificação que falta é a gente falar de um triângulo... Isso aí, um triângulo retângulo. Como vocês podem perceber... Isso. Perfeito, Matheus. Um triângulo que tenha um ângulo... Epa. Ao contrário. Um triângulo que possua um ângulo igual a 90 graus, ele é conhecido... calma. Ele é conhecido como um triângulo retângulo, tá? Lembre-se, eu não preciso colocar o valor de 90 graus, porque a gente já sabe, que quando existe esse símbolo aqui, é um símbolo de 90 graus. Então, eu não preciso botar esse valor. Isso vai ocorrer diversas vezes no teste e também nas listas de exercício. Quando aparece esse símbolo aqui, vocês têm que saber que é 90 graus, tá? Isso é obrigatório vocês saberem que isso é 90 graus. Então, oi. Soma esse 76... Eita, piga. Quê? A gente tem que somar esse 96 com 76 também?
96, que 96? Não, 96 não. É 90 e 76. Isso. E vai ter mais um ângulo aqui que a gente vai descobrir quem é esse depois. Tá. Show? Alguém ficou com alguma dúvida sobre a classificação em relação ao lado e em relação ao ângulo? Não? Então tá. Vamos lá, para a gente fazer esse exercício aqui, que agora que todo mundo já é capaz, a número 3 aí. Vamos classificar esses triângulos em relação aos lados, em relação aos ângulos, perdão. Vamos lá, anotem aí, número 3, e vamos fazer essa questão. Isso é tudo da apostila, tá ok? São questões da apostila. Então, vocês já vão ter que fazer isso de novo, depois na hora de fazer para a apostila. Vamos lá, Lucas. É para fazer essa questão aí, Lucas. Tio, tem dever do livro hoje? Não. Acho que o senhor não recebeu, tio, mas eu vou mandar de novo as tarefas lá. Manda lá. Manda lá, porque pra gente não ter problema depois. Tio, qual é o nome do que tem? Que é igual a 90 graus? Reto. Triângulo retângulo, perdão. Reto não. Triângulo retângulo, que remete ao ângulo reto, tá? Entendeu? Tio, Fala, Elô. o negócio que tava tudo. Você estava explicando tudo. Aí uma dúvida sobre esse tipo de letra. Ainda tá travando. Lá da Ainda. letra, ele tem o 45 e todo mundo 90. Ele é apontando e Muito boa pergunta. Vamos lá. É por isso que são 3 classificações. A sua pergunta é muito pertinente e é muito legal. Por quê? Eu também ficava com essa dúvida. Por que um triângulo tem que ser maior ou menor? O ângulo de 90 graus ele é um divisor de águas. Se tiver 90 graus, já é uma classificação diferente. Já é triângulo retângulo. Se for menor que 90 graus, por isso que tem que ser os 3 menores que 90 graus. Se tiver um já igual a 90 graus, acabou. Esse triângulo é retângulo. Acabou. É retângulo. Mas se for os 3 menores que 90 graus, aí sim é um triângulo. E eu vou explicar o porquê disso depois, tá? Tem um porquê. Tudo parte da soma dos 3 ângulos. Entendido? Tio, como é que fala se é maior do que 90? Se é maior? Obtusango. Isso, obtusango. Muito bom. Ô tio, tem que somar isso tudo aí também? Oi? Tem que somar isso tudo aí também? Pode somar para você ver se vai dar a mesma coisa. Meu Deus. Eu posso ir no banheiro? Todo mundo conseguiu fazer aí? Sem problemas? Quem tiver dúvida pode falar agora, tá, Ana Clara? Acabei. Todo mundo conseguiu entender sem... Eu consegui, tio. Ok, ficou alguma dúvida? Não. Muito bom. Então é sinal que você está aprendendo, né? Espero, sim. Ótimo. Eu vou ver no YouTube, tio, porque senão vai tomar muito tempo pro senhor aí também. Tá ok.
Pode ver no YouTube e depois responde as apostilas, porque a videoaula do YouTube tá muito boa, tá? Não é porque eu fiz, não. Isso não é modéstia, é modéstia à parte, ficou boa. Porque, de fato, ficou bom mesmo. Quando ficar ruim, eu também falo. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou fechar essa aula para abrir outra e vai ser a nossa última, tá? Antes de vocês terem aula com o nosso querido Eduardo. Show? Ó, vou dar 5 minutos para vocês, se vocês quiserem comer um biscoito e voltar para a aula. Dá tempo, não dá? Pra comer um biscoitinho? Ih, ninguém falou nada. Vocês são muito chatos. Dá tempo sim. Então tá bom. Tá, tio. Então tá, ó. Já tô convidando vocês para aula 9h20. Eu tô convidando vocês para aula, tá? Então vamos lá. Tire um print da tela e faz um favor para você, quem não conseguiu fazer o exercício, fazer. Ana, tá travando o seu áudio, Ana. Tirei foto. Show. Quem quer tirar tá aqui também? Vou até... Já pode ir fazendo essa aqui também, que vocês já são capazes de fazer essa. Talvez vocês só não sejam capazes de fazer do ângulo externo, tá? Quem quiser tirar print, pode se sentir à vontade. E tentar fazer durante que vai comendo. Eu não tô te ouvindo, Ana, porque eu tô travando. Você tá muito robótica. Certo? Vou finalizar a aula aqui e já vou estar abrindo. Tá ok? Tio, Sim. tio, Sim. rapidinho. Minha conta de todos os ângulos ainda tá dando, por enquanto, deu 1033. 1030. Não, é somar só os valores dos ângulos. Cada um. Não é somar tudo, não. É cada triângulo separadamente, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, você vai somar 49 mais 81 mais 49. Que aí a gente vai poder falar o que aconteceu. Ó, vai fechar a aula aqui porque tirou o print. Vai fechar a aula, hein? Porque só tem 1 minuto. Então, daqui a pouco, eu volto com vocês. Aproveitem para comer. Para comer.